já deu nosso horário, vamos que vamos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dizer o que é o SISU, como que ele funciona, quais são as etapas. Eu deixei as etapas, eu estou com o slide com datas do ano passado. Vocês vão entrar no site, eu atualizei o link para o site do SISU, porém eu continuei com a imagem do ano passado porque eles tinham uma página que tinha todas as etapas do processo, tudo em uma tela só, então eu preferi colocar esse formato, mas as datas vocês vão ter acesso aí no site, tudo direitinho, mas as etapas são bem parecidas. Bom, então o que é o SISU, primeiramente? SISU não é aquele dente que fica lá atrás, que você tem que arrancar quando chega uma certa idade, né? Aquele troço começa a doer, começa a empurrar seus dentes todos para frente, causar uma dor de dente absurda. O SISU, ele é o acrônimo, é a sigla para Sistema de Seleção Unificada, né? É um sistema que integrou todas as universidades em um único vestibular, né? Antigamente, quando não existia o SISU, o Enem ele existiu sempre, né? Mas quando não existia o SISU, você tinha cada universidade fazendo o seu próprio vestibular, e aí você tinha que prestar várias provas e ficar prestando atenção em todas ao mesmo tempo, como é que está acontecendo, como é que vai sair as informações, e com esse sistema unificado você tem vantagens e desvantagens em relação ao anterior, como sempre acontece, né? Então, basicamente o que acontece é que todas as instituições vão oferecer vagas, todas não, né? A maior parte, porque tem algumas estaduais que continuam tendo seus vestibulares próprios, tem umas que oferecem vaga pelo Enem e oferecem vaga por vestibular próprio, então você tem ainda uma certa flexibilidade nesse sentido, porém, na sua grande maioria, as universidades oferecem vagas pelo sistema de seleção unificada, que é o SISU, né? Então você faz a prova, de acordo com a sua nota, você tem a possibilidade de, no sistema, escolher qual universidade, qual curso e fazer é quase um garimpo. Você vai olhando, né, dia após dia, todas as universidades, os cursos que te interessam, mas é claro que não é bom para deixar para fazer isso no período do SISU, por isso que a gente está fazendo essa live antes, para que você possa justamente ter informações prévias o suficiente para que você já vá para o SISU sabendo o que vai acontecer de forma com uma certa precisão. É claro que a gente não está fazendo bola de cristal aqui, eu não vou dizer exatamente o que vai acontecer, mas os processos são todos muito recorrentes e parecidos, né? Então, os candidatos com melhor classificação dentro do curso específico, de acordo com as notas no exame, são selecionados para cada uma das vagas que vai estar concorrendo. E aí, como eu disse, o cronograma aqui ele é do ano passado, tá? Ele está com uma diferença aqui em relação a datas, mas o processo, as etapas são as mesmas nessa ordem. Então, no final, ou até durante, você pode pesquisar, entrar no site do SISU e olhar que as datas, né? Está começando, vai ser dia 16, que inicia o período de inscrições, e aí você tem uma certa quantidade de dias, já aconteceu de prorrogar e tudo mais, então algumas particularidades podem acontecer e por isso normalmente eles colocam um salto do período de inscrição até o resultado da chamada, né, para que eles tenham uma margem de manobra para poder fazer. Mas no geral o processo ele tem essas 5 etapas, né? Primeiro, você já fez o Enem, já tem a sua nota. Aí começa o período, abre o período de inscrições
e lá no sistema você vai ter acesso justamente a todos os cursos e todas as universidades que optaram por oferecer as vagas pelo sistema do SISU, né? E aí você vai ter vários dias de uma ideia de testes. Você durante todo o dia você pode ficar mudando de um curso para outro, de universidade para outra, olhando como é que está a fila ali. No primeiro dia você não tem nenhuma informação consolidada, porque a consolidação de como está não é uma fila de espera, na verdade, de como está a classificação, só acontece no final do dia, quando todo mundo deixou a sua nota no sistema e essa nota é computada para poder gerar aquela fila que representa a classificação e gerar as notas de corte, né? A gente já vai falar com mais calma sobre essa coisa das notas de corte e como que você encara a flutuação, a mudança dessas notas durante esse período, né? Depois que passa o período das inscrições, encerra, você escolheu, deixou lá os cursos que você tem maior interesse, você vem com alguns dias depois o resultado dessa chamada regular. O que de fato, se você ficou dentro da nota de corte, se você passou ou se você vai ficar em lista de espera, se você passou para alguma das opções que você colocou, se você vai poder ficar na lista de espera caso você não tenha passado para nenhuma das duas opções, né? E daí você vem, né, já nesse dia do resultado, normalmente já vem o prazo para participar da lista de espera, né? Nós vamos falar com mais parcimônia a respeito do que seria essa lista de espera e como fazer parte dela, e tem algumas orientações que são extremamente necessárias que vocês sigam para não ter problemas em relação à lista de espera, tá? Mas aí vamos por parte. Depois que você se candidata para participar da lista de espera, você vai espera um período ali, né? Basicamente, perceba que os períodos são condizentes. Tem uma pergunta aqui. A Isabelle perguntou se pode participar da lista de espera e participar do SISU 2. Sim, tá? O SISU 2 é como se fosse um outro vestibular, só que ele usa a mesma nota que você utilizou, que você fez, porque você só tem uma prova do Enem por ano. Então você realiza a prova, guarda a nota, e aí você vai ter um processo igualzinho a esse no SISU 2. Um período de inscrições, um resultado dessa chamada regular para o segundo semestre e depois uma possibilidade de participar na lista de espera no segundo semestre, tá? Normalmente, antes de começar o segundo semestre, já correu as listas de espera, porque você também não pode entrar no final do período, né? Então, as listas de espera, dependendo... Só que cada universidade faz esse processo da lista de espera de uma forma totalmente particular. Não é mais pelo sistema do SISU, e isso a gente também vai falar com calma, né? O SISU, ele garante você a participação, a iniciar a participação na lista de espera. Por isso que prazo para participar da lista de espera, né, caso você não tenha passado, acontece no mesmo período de quem passou na chamada regular e agora tem que se matricular. Porque esse pessoal que precisa se matricular, se ele não se matricular, vai abrir vaga para a lista de espera, né? Então, acontece de algumas pessoas passarem e acabarem não indo, porque pode estar em outro estado, alguma coisa do tipo, ou não ser de fato o curso que a pessoa está querendo. Então, nessa situação, o que acontece é que, por isso que elas acontecem no mesmo período, depois, na hora de fazer a primeira convocação para a lista de espera, você já tem
algumas vagas na qual você pode ser chamado. Só que essa convocação aqui, que é a quinta etapa, é só uma lista para poder dizer que a sua inscrição para a lista de espera funcionou. Você só vai ser, de fato, convocado para matrícula na lista de espera olhando no site. Continuando aqui a pergunta da Isabelle, ela falou, se passar na lista de espera, pode participar do SISU 2? Sim, também. Veja a diferença. Primeiro ela tinha perguntado se ela pode participar da lista de espera. Gente, só um minutinho. Voltando aqui na pergunta da Isabelle, ela perguntou o seguinte. Primeiro ela perguntou se ela pode participar da lista de espera e participar do SISU 2. Né? Então pode. E na segunda pergunta ela diz, e se ela passar na lista de espera? Ou seja, é como se ela tivesse passado no vestibular. A lista de espera é uma parte da seleção do vestibular. Se ela passar na lista de espera, ela pode ainda assim participar do SISU 2? Pode, porque é como se você estivesse prestando um Enem de novo. Tá? Assim como no ano você não fica proibido de fazer o Enem mais uma vez para poder tentar o curso que você queira, você também não é vetado de participar do SISU 2. Então, você pode ter passado, vou usar um exemplo, vamos supor que você queria enfermagem, mas passou para biologia, né, porque estava ali na sua, como sua segunda opção. Aí você participou, vamos supor que ficou como lista de espera e resolveu colocar na lista de espera biologia, passou para biologia na lista de espera, fez a matrícula na faculdade, frequentou aulas, na metade do ano abre o SISU 2. Você tem as notas do Enem, você pode se candidatar de novo para enfermagem. Né? É claro que vai depender se as universidades, qual universidade está oferecendo vaga, isso é uma coisa que você tem que se atentar, porque nem todas as universidades oferecem todas as mesmas vagas no primeiro e no segundo semestre. Tem universidade que só oferece algumas vagas no segundo semestre, outras que só oferecem no primeiro. Então você tem que pesquisar isso, mas no geral, sim, mesmo que você passe, né, seja passar na lista de espera ou passar na chamada regular, você pode se candidatar para o SISU 2 para um outro curso, né, sem que você precise fazer o vestibular de novo. Então, essa convocação, como eu disse, é só para você ver seu nome na listagem e você ter certeza que você será considerado para a lista de espera. E aí nessa listagem de convocação tem uma ordem lá de várias pessoas convocadas, e aí você tem que depois ir olhando no seu curso qual é a lista, qual a posição por Nada Isabelle. Então, espero que tenha ficado parcialmente claro. Então, essas são as etapas. Né? É claro que nem todo mundo participa de todas as etapas, mas a ideia é essa ordem. Aqui, como eu falei, por que não participa de todas as etapas? Porque em algumas, se a pessoa passar na chamada regular, ela vai fazer a matrícula e acabou a situação ali. Se ela não passou na chamada regular, ela vai ter um prazo para participar da lista de espera e ser convocado, e depois tem todo o processo das diferentes listas de reclassificação. Tem universidade que vai fazer 3, 4, 5 e por aí vai. Então, a gente já vai ver daqui a pouco como é que pode se informar melhor para poder
realizar esse processo, como que é em cada universidade. E aí vem a primeira etapa. A primeira etapa é justamente a etapa das inscrições no SISU, né? Então, como se dá essa inscrição? Você pega a sua nota, né? Previamente você já terá pesquisado sobre nota de corte, sobre informações importantes a respeito do curso que você está fazendo, qual universidade melhor, qual universidade que você pode ir, se você pode ir para outro município, para outro estado, todas essas características. E aí, de posse dessa informação, quando abrir a inscrição, você tem possibilidade de escolher 2 opções de curso. E é possível alterar essas opções durante todo o período de inscrição. E sempre que você tem 2 opções, você vai ter uma ordem de preferência. A primeira opção é aquilo que você mais quer e a segunda opção é que você não quer mais do que a primeira, quer menos, né? Você também quer, mas não necessariamente. E as vagas são distribuídas obedecendo a lei de cotas e a política de ações afirmativas, vaga reservada, bônus de nota para candidato e tudo mais. Sobre essa questão da lei de cotas, não é o foco dessa live explicar como funciona toda a questão da lei de cotas, mas como é particularmente no Enem, ele tem um funcionamento que em algumas universidades podem ser diferentes. Tem gente que confunde, acha que cota é racial, que existem diferentes tipos de cotas, né? E tem gente que acha que tem separação da cota racial e cota social, né? No Enem essa separação não existe, tá? Para ter possibilidade de usar as cotas, é um pré-requisito que tenha estudado em escola pública no ensino médio, né? Tendo estudado em escola pública no ensino médio, aí existe um recorte de acordo com o censo étnico, né? Negros, índios, pardos, e aí você tem as vagas, a parte das vagas que vai para as cotas, ela é dividida de acordo com essa separação do censo, né? Vamos fazer um exemplo bastante simples, só para poder dar uma ideia. Vamos supor que eu tenha um curso que tenha 100 vagas, e dessas 100 vagas, 50% são para cotas. Ou seja, 100 vagas, 50%, 50 vagas são para cotas, 50 são para ampla concorrência. Então, quem optar ou só tiver a possibilidade de fazer por ampla concorrência vai concorrer nessas 50 vagas. Quem puder optar pela cota vai concorrer nas 50 vagas. Dentro dessas 50 vagas, você tem uma separação de 50% para baixa renda e 50% para renda livre. Ou seja, tinham 50 vagas, metade, você tem 25 vagas para quem é estudante de escola pública e tem uma condição de renda lá per capita, que eles especificam, que é o que é classificado como baixa renda, e você tem qualquer renda acima daquilo, mas estudou ainda assim em escola pública, essa outra faixa. Então, 25 vagas agora para cada uma dessas faixas. E aí, dentro dessas faixas, dessas 25 vagas, desculpa, acidente novamente, dessas 25 vagas é que vai fazer o recorte racial. 40% da população do Brasil é parda, então você tem 40% para pardo, tantos por cento para negro, tantos por cento para índio, tantos por cento. A divisão ocorre dessa forma. Então, só para que você tenha ciência de como tem
de como ocorre essa modificação. Mas voltando à questão das opções. Então eu dei um exemplo aqui. Você pode, nada impede que você faça uma escolha de primeira opção para Direito Integral na UFRJ e Ciências Biológicas Noturno na Universidade Federal do Acre. Nada te impede, tá? Mas aí nós temos que discutir qual a relevância de você fazer esse tipo de escolha e o que isso pode te causar, né? Que tipo de problema que isso pode causar para você. Você tem, na hora de fazer essa escolha, como você tem a questão lá da lista de espera nas vagas, né? Vamos supor que você queira muito passar para Direito, que o seu objetivo é Direito, mas aí você coloca um curso só para poder dizer que passou, né? Tem aluno que tem essa questão. Às vezes quer só se livrar, às vezes é uma questão de uma insegurança, de eu acho que eu não vou conseguir passar para o curso que eu quero, vou colocar esse outro aqui que eu acho que eu consigo passar, né? Você vai ter um problema que é o seguinte: se você não passa na primeira opção, mas passa na segunda opção, você não vai poder aplicar lista de espera na sua primeira opção, porque você passou. Então, é necessário que você faça as suas opções de acordo com o que você realmente quer. Cursos que você realmente queira ser aprovado. Porque você só ficará na lista de espera se você não passar em nenhuma das duas opções. E você não pode ficar na lista de espera nas duas opções. Você escolhe uma delas para ficar na lista de espera quando você não passa nas duas. Tá? Então, tem essa particularidade. Então, toma cuidado com essa questão das opções. Na hora que você está sendo avaliado lá, escolhe um determinado curso, cada curso, cada universidade vai ter na sua seleção, no seu cálculo de nota de corte, critérios diferentes. Tá? Então você tem a ideia de pesos diferentes para as áreas. Então aqui o exemplo o curso de Física pode dar mais peso à nota de Ciências da Natureza do que à nota de Linguagens, por exemplo. E aí vai ser feito um cálculo de média que vai dar mais ênfase à nota que você tirou em Ciências da Natureza. Um outro conceito que é importante, alguns cursos pedem, e isso pode te causar algum problema, que é média mínima e nota mínima. Tá? Então, vamos supor que você faça a sua inscrição lá no SISU sem olhar essa informação aqui. Né? Então, ele diz aqui, um curso de medicina ele pode exigir média mínima igual ou superior a 560 e nota mínima em ciência da natureza igual ou maior a 400 pontos. São dois critérios. Então, vamos supor que um curso numa determinada universidade pede 600 de média. Então, fazendo a média geral, que é a média sem peso, da sua nota, você fazendo essa média geral da sua nota, você tem que tirar mais do que 600. Mas, por outro lado, você pode conseguir isso por ter tirado 1000 em redação e ter tirado uma nota muito baixa em matemática. Aí, dependendo do curso que você vai fazer, ele pode pedir uma nota mínima em matemática. Né? Ele pode dizer, você não tem como concorrer a essa vaga se você não tiver pelo menos 400 de nota em matemática. Né? Então, isso que significa a nota mínima e a média mínima. A média pega o teu desempenho geral na prova, enquanto a nota mínima é um critério que o curso pode adotar. Aonde que eu vejo essa informação? Né? Essas informações de nota mínima e média mínima
está no edital do SISU das universidades, porque as universidades elas também se matriculam no SISU, tá? Para que as vagas que eles fornecem estejam presentes no sistema, elas vão se matricular. Então, nessa matrícula da nota, nessa matrícula da universidade, o que vai acontecer é que eles vão colocar todas essas informações a respeito das vagas, das notas mínimas, tudo que ele está pedindo. E isso você consegue acessar dentro do site da própria universidade, tá? Que é o edital do SISU. Então, também é uma coisa a ser pesquisada. Se as notas mínimas costumam ser baixas, o Luciano perguntou. Então, tudo depende exatamente da universidade e do curso, né? O grau de exigência que a universidade está fazendo. Para te ser sincero, eu nunca fiz uma comparação entre vários cursos, né, e coisa do tipo, porque normalmente é mais uma exigência normalmente para justamente já filtrar cursos que são mais concorridos. Então, pode ser que alguns cursos nem tenham essa exigência de nota mínima em alguma área ou de média mínima, né? Porque a universidade não vê necessidade de fazer uma filtragem prévia por aí. Então, essa questão de nota mínima e média mínima costuma ser como se fosse já uma filtragem inicial feita para diminuir o atrito que existe durante o processo do SISU, porque fica muito aí de volta, né, para as pessoas olhando os diversos cursos, então é importante que já haja para alguns cursos essa separação. Eu acredito que apareça, eu acho que eu vi no ano passado, uma aluna me mandou, vai aparecer quando você aplicar para a nota, se tiver alguma restrição, tipo, você precisa ter nota mínima tal para poder aplicar para esse curso, né? Antes de você deixar a sua nota lá, porque senão é simplesmente como se você nem participasse da lista. Então, é importante que o sistema ele já faz essa validação para você, né? Você não precisa necessariamente se preocupar em pesquisar todas as universidades e tudo mais, mas é bom você ter uma ideia, dependendo da concorrência do seu curso, como que ele pede isso. Dependendo do curso, você vai fazer matemática, não vai ter ninguém lá. Então, ninguém vai pedir uma nota mínima, né? Ninguém quer fazer matemática, ninguém quer fazer física. E aí, entramos na parte dramática, né? Que é a nota de corte. Como que a nota de corte é calculada? O que significa a nota de corte? A nota de corte, como está definido, isso aqui é lá do próprio site do SISU, é a menor nota para ficar entre os selecionados na modalidade escolhida de um determinado curso, com base no número de vagas e no total de candidatos inscritos, tá? Então, a nota de corte, se você fizer uma pesquisa do ano anterior, ela é só uma referência, ela não é um parâmetro que não é igual à média mínima, tá? A média mínima é um critério para você aplicar para aquelas vagas. A nota de corte é o que vai definir se você foi classificado ou não. Então, tem uma quantidade de vagas, né? Então, nesse desenhozinho aqui, ele faz, vamos supor, por essa coisa bem simplista, que você tenha 4 vagas em um determinado curso e 6 pessoas se inscreveram ali naquele curso. E elas estão com essa ordem de nota média aqui, né? Então, do maior para o menor, eles vão preenchendo a vaga. E o último
a estar classificado define o que vai ser a menor nota para poder entrar, né? Como esse processo é dinâmico durante o período do SISU, essa nota ela vai ficar oscilando até chegar no final, que vai começar a estabilizar, né? É sobre esse processo que a gente vai falar um pouquinho depois, mas a ideia da nota de corte é justamente isso, é saber com que nota o último colocado, classificado, passou, né, na chamada regular. E aí eu coloquei uma fonte aqui para depois vocês pesquisarem. Eu acho que tem no final do slide está atualizado. Esse aqui está 2020, mas eu acho que eu coloquei de 2022 no final do slide, né? Que é uma listagem das notas de corte em todas as modalidades, todos os cursos, para que você já tenha uma ideia de, com as suas notas, o que dá para você aplicar, né? O que dá para passar na chamada regular, o que é preciso deixar a nota deixar essa nota na lista de espera, se você tem chance de passar também na lista de espera, tudo com base em informações anteriores, né? E aí é importante que você tenha a informação a respeito dos pesos em cada universidade para você escolher aonde você vai aplicar a sua nota com maior possibilidade de aprovação, tá? Então eu criei um exemplo hipotético aqui de uma pessoa que está aplicando para medicina e tirou as seguintes notas: 650 em linguagens, 670 em humanas, 700 em natureza, 820 em matemática, 900 em redação. A média que aparece para você no SISU, ela é uma média aritmética simples. Ela soma tudo e divide por 5. Né? Então soma todas essas notas, divide por 5 e você tem essa nota aqui. Essa nota ela é só um parâmetro para você ver mais ou menos como está a sua pontuação. Dependendo da universidade onde você aplica as suas notas, a média naquela universidade vai ser diferente. Então eu coloquei um exemplo aqui: medicina na UF e medicina na UFRJ. Na UF, linguagens tem peso 2, humanas tem peso 1, natureza tem peso 3, matemática e redação tem peso 2. E aí, quando você faz a média ponderada, que é multiplica isso por 2, multiplica isso por 1, multiplica isso por 3, multiplica isso por 2, multiplica isso por 2, depois soma esse resultado e divide pela soma dos pesos. A soma dos pesos é como se fosse uma quantidade de notas. É como se você tivesse 2 notas com esse valor, uma nota com esse, 3 notas com esse, 2 notas com esse e 2 notas com esse. Então é um total de notas que você faz a média para você criar com essa repetição, com essa frequência, uma importância maior para uma determinada área. Então, para a UF, a área mais importante é natureza, só que ela não diferencia tanto das outras áreas. Então, ela não causa um impacto tão grande. Quando você vai na UFRJ, você tem peso 4 para natureza e peso 4 para redação, né? E como essa pessoa que tirou uma nota bem alta em redação, o impacto que a redação vai ter na média vai ser muito maior aqui do que aqui. Então a média dessa pessoa na UF é 750 e a média dessa pessoa na UFRJ é 770. Então é importante que você tenha essa informação a priori para você saber, com as notas que você tirou, com o seu desempenho, se você tem alguma vantagem em alguma universidade para que você possa concorrer, porque pode ser que você tenha tirado uma boa nota em redação, além de natureza, como é esse caso aqui, e aí aumenta muito suas chances de chegar na aprovação naquele curso da universidade na UFRJ, por exemplo. E onde que eu vejo essas informações? Eu coloquei aqui um site, que é o simulador do SISU, que ele coleta as informações de peso de todas as universidades para que você pode fazer isso se você souber calcular média ponderada, né?
mas esse simulador aqui facilita um pouco a sua vida. Você joga as suas notas no simulador e escolhe a universidade e o curso. E aí ele já cospe para você o resultado de qual seria a sua média. E aí, usando essa informação e notas de corte de anos anteriores, você passa a ter uma boa ideia a respeito de possibilidades de aprovação. Não quer dizer que, em última análise, se a sua nota estiver mais baixa que a nota de corte do ano passado, automaticamente não tem como você passar. Ou se a sua nota de corte está mais alta que a nota de corte do ano passado ou de anos anteriores, automaticamente você já passou. Não é certeza, né? Até porque são dados passados. Vai depender. O link no chat? Sim. Opa. Simulador. É bem provável que mesmo aqui estando aparecendo que está dizendo notas de corte de 2020, eu acho que eles atualizam, porque é um blog. E aí, se você entrar aqui na listagem da nota de corte, provavelmente já deve ser do ano passado. Então, você pode fazer essa pesquisa aí, por nada, Luciano. E agora, se fez sentido tudo isso que eu falei, você pode fazer essa simulação para você ter uma ideia melhor do que você consegue, do que você tem possibilidade de aprovação. Vamos para o próximo slide, né? Que é aquela questão que eu falei a respeito da lista de espera. O candidato selecionado em primeira ou segunda opção, ele terá a oportunidade de fazer a matrícula naquela etapa referente à matrícula, depois que saiu a lista de resultado da chamada regular. E aí, o candidato selecionado, na primeira ou na segunda, vai ter que fazer a matrícula. Se não fizer a matrícula, perde a vaga. Tá? Além de, independente de qual foi a opção, não vai poder manifestar interesse em participar da lista de espera. Você só pode participar da lista de espera se você não foi selecionado em nenhuma das opções da chamada regular e você manifestou o interesse, porque pode ser que você não passe, não entre lá no SISU para dizer eu quero ficar na lista de espera. Se você não fizer isso, também passou. Você também passou o período, né? E você acabou não passando. Então, tem que estar atento aos prazos, às datas, você não pode perder isso. Então, primeira coisa vai ser escolher para passar na primeira ou na segunda opção. Faça a escolha consciente, não faça a escolha de se você pretende insistir e é realmente aquele curso que você quer. Não fique colocando cursos que não tem nada a ver com a sua intenção de estudar, né? Então, fazer direito e uma parada na área de natureza que não tem nada a ver, ou de linguagens, né? Português latim, português hebraico, né? Se você não tem interesse de estudar isso, porque existem cursos que têm pouca concorrência e você inevitavelmente vai passar. Se você inevitavelmente passar, você não vai conseguir aplicar para a lista de espera, né? E ou vai simplesmente perder aquela etapa, vai precisar ir para o SISU 2, e aí pode ser que o curso que você quer não tenha no SISU 2, não tenha vagas, ou
você vai ter que esperar 1 ano para fazer, ou então você vai ter que esperar 6 meses para o SISU 2. Então, naquele momento, recapitulando, você vai ser ou selecionado na primeira ou segunda opção. Se você for selecionado nas duas, o que vale é a primeira opção. Então é importante que você coloque a ordem de preferência. Vamos supor que você faça o mesmo curso em 2 universidades diferentes. Você coloque medicina na UFRJ e medicina na UF, como naquele exemplo. Se a sua preferência, de acordo com as suas notas, é a UFRJ, coloque a UFRJ em primeira opção e a UF em segunda opção, né? Se você colocar o contrário, aí você pode, se passar para as duas, você vai chamar na que você não tinha preferência. Então, se atente para a preferência. A primeira opção, ela tem esse nome porque é a primeira. Se você passar nas duas, é para a primeira que você vai. Se você não passar na primeira e passar na segunda, só tem a possibilidade da segunda. Se você passar em alguma das duas, você não pode ir para a lista de espera. Você só pode ir para a lista de espera no caso de não passar para nenhuma. Tem outra pergunta aqui. Outra pergunta sobre a lista de espera da Isabelle. Eu posso participar da lista de espera das 2 opções de curso? Não, Isabelle, você pode escolher entre uma das duas. Tá? Então, vamos supor, não passou para nenhuma das 2 opções. Aí, naquele momento de manifestar interesse na lista de espera, o que você vai fazer é dizer qual das duas você quer se candidatar. Não pode ficar como se fosse ocupando fila em duas vagas. Você escolhe uma. Então, aí é uma outra informação para você pesquisar. Qual a universidade que é melhor você ficar na lista de espera? Além da contribuição daquela questão da nota, né, do peso, de você ter uma média maior numa universidade, então você aplicar para lá, você ainda tem que olhar anos anteriores quantas reclassificações, quantas listas de chamada e reclassificação o seu curso teve, né, para que você possa tomar uma decisão mais consciente. Então tem universidade que vai fazer uma lista de espera só, tem outra que vai fazer 10, né? E vai chamar muita gente e na outra vai chamar pouca gente, porque pouca gente desiste das vagas daquela universidade que passou, né? Enquanto tem uma outra que as pessoas não dão tanta preferência. Então, por exemplo, o FRJ costuma ser uma universidade que as pessoas vão muito para lá, porque tem uma cidade universitária e tudo mais. E aí, lista de espera na UFRJ é mais difícil do que na UF, do que na Unirio, né? Então você tem que pesquisar justamente isso para o seu curso, né? Se você tem mais listas de espera, porque você só vai poder aplicar, só vai poder manifestar interesse em uma delas. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vou passar para a próxima parte. Última repetição. Passou na primeira ou na segunda, não pode ir para a lista de espera. Passou na primeira, é para esse curso que você vai. Passou nas duas, é para a primeira opção que você vai. Passou na segunda, você vai para a segunda e não pode ir para a lista de espera. Só pode ir para a lista de espera se não passar para nenhuma das duas. Lista de espera, só pode escolher uma das duas para poder manifestar interesse. E depois de manifestar interesse, vai acompanhar nessa universidade. Luciano perguntou se os pesos são os mesmos todos os anos naquele curso, naquela universidade. Costuma ser, Luciano, mas por desencargo de consciência, é bom para você olhar nesse link se ele tem alguma questão de data. Se não, é legal você ir até o site da universidade que você está em dúvida se está atualizado ali ou não, para você procurar aquele edital do SISU, né, do processo seletivo daquela universidade.
para você ter certeza dessa informação. Mas não costuma ser alterado isso à torta e à direito, não. Pode ser que ocorra alguma modificação, alguma mudança em algum momento? Pode, né? Mas costuma ser bastante recorrente. A Isabelle deu uma informação importante aqui. Ó. Diz que da Unirio ela muda no meio do ano quando faz para direito. Né? Então pode ser que o SISU 2, né, tenha um peso diferente, até porque você tem algumas universidades, por exemplo, acho que a Rural, ela só coloca direito à noite no segundo semestre, não tem direito à noite no primeiro, uma coisa assim, ou não tem direito de manhã. Alguma das duas não tem. Então, justamente por essa diferenciação de vagas, eles podem, no segundo SISU, fazer um ajuste, né? Ou seja, dificilmente é para dificultar, porque como eles precisam, para eles é melhor preencher as vagas. Ficar com vaga ociosa é algo ruim. Então, normalmente, se houver mudança, vai ser uma mudança para facilitar, a não ser que seja uma coisa tipo muito obscenamente concorrida, que pode ter algum tipo de alteração assim, que esteja fora do previsto. Né? Então, é importante essa última informação aqui, que na lista de espera você não vai mais ficar olhando no site do SISU. O site do SISU é só para manifestar o interesse. No momento que você manifestou interesse na lista de espera, você passa a olhar no site da universidade para acompanhar as listas de reclassificação, porque cada universidade faz as coisas da sua própria forma, as etapas e quantas listas de espera. Então, isso é muito importante. Ficou numa lista de espera, aí agora você vai ter que olhar o cronograma daquela universidade, que às vezes ela pode ter algum atraso e você não perder, ficar tipo todo dia lá olhando para não perder chamada, porque tem universidade que vai fazer uma pré-chamada para manifestar interesse. Se não manifestar interesse, ele vai chamar outras pessoas para manifestar interesse, e mesmo que você esteja acima na lista de espera, você perde a vaga e quem está abaixo te ultrapassa ao manifestar interesse. Então, é importante acompanhar e não é mais no SISU. O SISU te entrega aquela possibilidade ali de participar e dali para frente é com você, né? Dali é você que tem que ficar prestando atenção na universidade, não tem notificação, não tem nada. Você tem que ir lá no site, achar qual é o lugar onde aparece essa lista de espera, onde tem cronograma e não confiar 100% no cronograma, porque pode acontecer alguma maluquice, então coloca um despertadorzinho diariamente para você no final do dia dar uma olhada lá para ver se teve alguma alteração. Agora vem a parte do como funciona a questão das notas, e se você ainda não fez o Enem esse ano, no ano que passou, né, e você está aqui de ouvinte só para ter uma ideia de como funciona o SISU, isso que a gente falou até agora foi o processo seletivo. Agora a gente precisa falar sobre a nota e como que você estuda e faz o processo aí da prova. Então, é uma explicação por alto, com base no manual do candidato, para poder explicar para você o que significa aquela nota numérica, aquela magia que os caras fazem de saber que você chutou, que você não chutou. Né? Tem um vidente lá que fica lendo, joga um tarô no seu nome para poder descobrir se você chutou ou não. Não é assim que funciona, é matemática. Né? E aí eu vou explicar mais ou menos como é essa ideia por aqui, não só para que você tenha ciência de como a nota é computada e por que há tanta diferença nas diferentes áreas, quanto para o caso de você, se for fazer mais um ano de vestibular, você
fazer uma preparação consciente das diferenças entre as áreas e do que essas diferenças podem te beneficiar caso você faça um estudo dirigido nesse sentido. Então, como funciona a TRI? Por que é a TRI? Porque é a teoria de resposta ao item. É uma forma de se calcular o desempenho não com base na prova, mas sim com base nas questões. As questões elas são classificadas com nível de dificuldade, o seu desempenho é classificado em relação aos outros candidatos e você pode ter comparação entre anos distintos quando você consegue fazer a análise dessa maneira, né? Não vamos nos aprofundar muito tecnicamente em toda a questão de TRI, né? Esse não é o único TRI que existe, TRI é uma metodologia para cálculo de nota, nós vamos estudar a metodologia de cálculo do Enem. Tá? Então, essa nota ela é calculada em 2 etapas, essas 2 etapas são importantes para que você entenda como que ele consegue saber que você, entre aspas, consegue saber, entre aspas, que você chutou. Porque primeiro é calculada a proficiência, depois é calculada a pontuação dos seus acertos. Então, o que são as proficiências? Elas são calculadas com base na quantidade de acertos bruta, né? Então, existe um valor de referência que parte do 500 de acordo com uma média de acertos histórica, né? E aí, essa nota, essa proficiência, que é um número que define o quão bom você é no assunto, né? Ela vai aumentar ou diminuir de acordo com a sua quantidade de acertos. A proficiência ela é tanto uma característica do aluno quanto uma característica calculada para a questão. A questão ela tem uma informação já previamente testada sobre o que seria a proficiência para um aluno acertar aquela questão. E ela é testada do ponto de vista probabilístico. Então, existe um estudo de que um aluno com 400 de proficiência tem tanto de probabilidade de acertar essa questão. Um aluno com 500 tem tanto, com 600 tem tanto, e assim sucessivamente. Então, já fica guardado na questão o grau de competência do aluno e a possibilidade que ele tem de acertar aquela questão. Tá? E aí, esse grau de competência do aluno e a competência pedida na questão são comparados para que haja a possibilidade de saber se você tinha competência para acertar aquela questão. Então, vamos supor, aqui nesse exemplo ele colocou, tem o participante A e o participante B, né? E os dois, imaginando que os dois têm proficiência 500, eles acertaram na média, né? A quantidade média de acertos. Esse primeiro participante aqui, ele acertou 5 das 10 questões, sendo que ele acertou a maioria das questões que estavam dentro da proficiência dele. Enquanto o outro participante acertou também 5 de 10, mas ele acertou questões que estavam acima da proficiência esperada, quer dizer, tinham uma proficiência esperada acima da dele, e acertou só uma abaixo. Isso faz com que ele não tenha uma coerência pedagógica esperada, e aí a nota dele diminui. Então aqui existe uma punição, porque é considerado que ele chutou, que ele teve sorte, que não foi tanto por habilidade, mas sim por acaso que ele tenha conseguido. Mas, então eu não devo chutar se eu não conseguir fazer uma questão, se eu não conseguir fazer até o final? Deve sim, porque acertar uma difícil que está fora da sua proficiência é melhor do que errar. Tá? Porque quanto mais acertos você tiver, maior a sua proficiência, e quanto maior a sua proficiência, mais as outras questões vão pontuar para você. Né? Então, não quer dizer que você não deva chutar ou deva deixar questões em branco. Não é essa a questão, se não der tempo e tudo mais. O que eu estou dizendo não é que você também deva ficar chutando. Né? Resolver a prova chutando. Tem que resolver o máximo possível da forma que você conseguir, mas é para você perceber que existe uma ideia de coerência lógica
e na hora da sua preparação é bom que você saiba reconhecer assuntos que são mais fáceis e mais difíceis para que você consiga priorizar resolver questões que são mais fáceis em relação a mais difíceis. Só que não existe nível fácil, médio e difícil. É uma escala numérica que vai de 200 a 800. Então tem muitas possibilidades diferentes. Então não é uma coisa assim, esse assunto é fácil, médio ou difícil, professor? Não existe isso. Você pode ter alguns assuntos que você imagina que costumam ser mais difíceis, né, considerados mais difíceis pela maioria dos alunos, a maior parte das pessoas tem dificuldade, e tem outros assuntos que não, razão e proporção, tudo mais, aí já logaritmo, probabilidade, são assuntos que o pessoal tem mais dificuldade. Aí você dá prioridade a resolver determinados assuntos. Estou falando da minha matéria, matemática, mas aí você eleva isso para as outras áreas. Então, essas duas informações são relevantes, mas como que isso interage com o fato de você ter notas tão diferentes nas áreas de conhecimento, né? Aqui eu tenho um exemplo real de uma ex-aluna minha. Boa noite, Arthur. Tem um exemplo aqui de uma ex-aluna minha que passou para medicina, só que ela passou para medicina na Universidade Federal do Acre, e ela foi. Né? Então nós temos aqui, primeiramente, em relação à questão em áreas, a divisão em áreas e a divisão em matérias. Isso é para a gente poder discutir a relevância de como que você vai fazer para poder estudar ao longo desse período de preparação, né, para você se aproveitar dessa questão aqui das notas médias. Primeira coisa que você vai perceber é que essa pessoa acertou 39 questões em linguagens e a nota dela não chegou a 700. 32 em humanas, ou seja, uma quantidade de acertos menor, mas a nota foi maior. Natureza, 29, passou de 700, menor ainda, mas mais nota. Matemática, 27, quase 800 de nota. Que é isso, professor? Inversamente proporcional? Quanto menos acerta, maior a nota? Não. Né? Aqui é a interferência que as áreas têm no cálculo dessa nota. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui falando da... Tem um slide. Depois eu vou voltar nela. Isso aqui é só para poder especificar para você a importância de estudar matemática. Tá? Porque como o fenômeno geral é que as pessoas têm mais dificuldade nas áreas que envolvem matemática, o que acontece é que quanto mais próximo de matemática, menor fica a média de acertos e menor fica a diferenciação entre as pessoas em relação àquela nota média. Ou seja, tem uma média de acertos baixa e a maioria das pessoas acerta não muito diferente daquela média. Então, por exemplo, a média de acertos em matemática, vamos colocar hipotético, 15 acertos, enquanto a média de linguagens, 25 acertos. Então, para tirar proficiência 500 e, consequentemente, uma nota próxima ali de 500, você tem que acertar 25 questões. Em matemática, para tirar os mesmos 500, você tem que acertar 15 questões só. Aí vem... Exatamente. Então, essa diferenciação ela é muito relevante. Porque o esforço que você precisa ter em quantidade de acertos para poder tirar uma nota mais ou menos na área de linguagens é muito maior do que numa área que envolve matemática. Tá? Porque, além disso, você tem o chamado desvio padrão, que define o quanto a nota do restante das pessoas se diferencia da média. Né? Normalmente, nas áreas de humanas e linguagens, o desvio padrão é maior, ou seja, existe mais pluralidade. Tem gente que acerta muito, tem gente que acerta pouco. E esse desvio padrão
é o tanto de questões a mais que você precisa acertar para aumentar 100 pontos do teu desempenho. Tá? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, 25 de média, e aí vamos supor que o desvio padrão é 5. Ou seja, você precisa acertar 30 questões para sair de 500 para 600 pontos. 35 questões para sair de 600 para 700. E aí, se você ver, nem está coerente. É até mais, o desvio padrão é maior. Então, se você botar 7 pontos, você tem que acertar 32 questões para ficar com 600, 39 questões para ficar com 700. Está mais próximo disso daqui. Né? Então, é preciso fazer essa ideia. Enquanto em matemática, você, além de ter uma média baixa, o desempenho geral também é ruim. Ou seja, a maior parte das pessoas acerta aquela quantidade. E aí o desvio padrão fica pequeno. Um desvio padrão pequeno, vamos exemplificar, 15 acertos, você tira 500, aí vamos supor que o desvio padrão é 3. Né? Significa que com 3 acertos a mais, você vai tirar 600. Ou seja, 18, sua nota já vai para 600. Mais 3, 21, sua nota vai para 700. Mais 3, 24, sua nota vai para 800. É claro que estou exagerando, se você colocar 4, fica mais parecido com esse exemplo real que eu coloquei aqui. Né? Então, 15 mais 4, 19, fica 600. Mais 4, 23, fica 700. Mais 4, 27, fica 800, que é bem parecido com o que aconteceu aqui. Eu estou falando de proficiência, mas aí existe uma flutuação ali na nota final por conta daquela questão de erro e acerto em questões fáceis e difíceis, aí você tem uma flutuação na quantidade de acertos, mas é próximo disso, dá para se guiar por aí. Então é por isso que com uma quantidade de acertos menor, você consegue uma nota maior. Você, então, pode se beneficiar do fato de todo mundo ir mal naquela matéria. Tá? Principalmente pelo fato de que em matemática você tem 45 questões direcionadas para uma única disciplina, enquanto em natureza você tem 45 questões dividido para 3 disciplinas. Se você for pegar a quantidade de, fazendo uma conta bem grosseira, uma quantidade de livros que você precisa, ou de páginas que você precisa ler para poder se preparar. Na matemática vão ser, em última análise, 3 livros de ensino médio. Para você ter o mesmo desempenho em natureza, vai ser 3 livros para cada matéria. Você vai ter que ler 9 livros ao todo naquele mesmo período para tirar uma nota ligeiramente menor. Perceba que acertou mais e saiu bem menos o valor. Humanas, você tem 4 disciplinas. É claro que filosofia e sociologia dá para a gente dizer que são 3 também. Né? Filosofia e sociologia são um pouco mais compactas. E aí você transforma isso aqui em uma só. Ainda assim, 3 disciplinas. É como se você tivesse que ler 9 livros para tirar uma nota menor ainda. Português e literatura é um esforço muito grande de acerto para uma nota pequena. Isso tem tem duas consequências imediatas. Né? Se existe peso na parte de matemática e de natureza no curso que você está querendo, quanto mais você pontuar em matemática, maior vai ser o impacto daquela nota na sua média final, aumentando a chance de você passar. Né? Por exemplo, apesar de medicina matemática não ser uma área que vale muito, ela vale mais do que humanas, e isso cria, né, uma diferenciação que, se você for bem melhor em matemática, te dá um up muito legal na nota. Redação tem a mesma ideia, que é uma matéria só para ela, é um desempenho específico. Então, quanto mais esforço você empregar em matemática, maior vai ser o aumento da sua nota. Mas vamos supor que o curso que você vai fazer é a área de humanas geral, direito. Né? Não se engane com nota de corte mais baixa. A nota de corte para relações internacionais é menor do que para medicina. Logo, é mais difícil para passar para medicina
do que passar para relações internacionais. Por causa desse número, não. Tá? Justamente porque se estão competindo pessoas da área de humanas, a nota máxima ela já é menor. Então, dá um achatamento na nota de corte, não porque é mais fácil que um curso em relação ao outro, mas porque a nota final é maior. Você, às vezes, tem que ter mais acertos brutos para passar num curso do que no outro, num curso de humanas do que num curso de exatas, né? Ou no curso que envolva a natureza. Porque você precisa acertar muito mais em humanas e linguagens para poder tirar uma nota menor. Tá? Então tenha em mente isso. E justamente por ser uma nota menor, as outras áreas vão impulsionar mais. Então é importante que você tenha um bom desempenho para poder puxar um pouco a nota para cima com o acerto das outras áreas. Isso aqui eu coloquei um exemplo de cálculo de TRI de casa para mostrar em simulados que eu fiz, né, nos cursos que eu trabalhei. E aqui eu coloquei uma diferenciação. Isso aqui são acertos, né, nas diferentes áreas, preservando aqui a identidade dos alunos. E aqui o que seriam as notas TRI calculada e a média final. Essa nota TRI, aqui nós temos os máximos e mínimos de acordo com os acertos máximos e mínimos desse desempenho aqui, somente com 10 alunos. Então, com 10 alunos, você teve uma nota máxima de 789, 725, 803, 795. Enquanto, quando você coloca 40 alunos fazendo, a nota máxima que aumentou para 826, aumentou para 821, 822, 843. Isso aqui é claro que não consegue representar perfeitamente a nota do Enem, porque a nota do Enem tem muito mais pessoas. E quanto mais pessoas tiverem um desempenho menor, o desempenho pior em matemática, mais aquele fenômeno vai se pronunciar. Porque aqui, se você olhar, até 16 acertos, só que o desvio padrão está até maior do que de humanas. Então, por falta de quantidade de dados, cria-se algumas distorções. Quanto mais alunos, maior esse fenômeno fica visível e maior começa a ser maior a diferenciação das notas. Por isso que aqui você está com uma quantidade, um valor bem alto para nota máxima de linguagens, né? Até maior do que de natureza, porque tem essas distorções para uma quantidade menor. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que se você tem menos pessoas fazendo a prova, as notas máxima e mínima se achatam, elas começam a se aproximar, tá? Então, isso aqui foi especificamente para falar, pessoal, em relação ao ano da pandemia, né, que teve uma abstenção muito grande, mas desde lá começou a ter maior abstenção do que eram em anos anteriores. Então, o que você precisa saber é que menos alunos faz com que as notas máximas e mínimas comecem a se aproximar, mas a média não necessariamente, a nota de corte não necessariamente diminui. Pode diminuir, mas para os cursos mais concorridos, a tendência é dificultar mais, né? Porque aí a nota de corte não muda muito, mas o final, que é o teto, ele vai encostando, então fica com espaço de notas pequeno para poder passar, dependendo da concorrência do curso. Então, não será estranho que você perceba uma diferenciação de um ano para o outro por conta da quantidade de pessoas que fizeram a prova. E aí, aqui a gente chega no final. Tá? Aqui nós temos todos os links úteis em relação ao que nós falamos ao longo da explicação. Nós temos aqui o site do SISU, eu fiz a atualização, uma matéria detalhada a respeito dos programas do governo, que vocês também podem precisar saber a respeito de ProUni, de FIES, coisas desse tipo. Depois, se vocês quiserem também
algum suporte nesse sentido, podem falar comigo. O edital do SISU, para você ver todas as características relevantes ali. E o link que eu compartilhei com vocês, que é o simulador do SISU, as notas de corte. E uma outra que eu coloquei aqui, porque é relevante, está um pouquinho datado, um pouquinho desatualizado, mas é o ranking das universidades federais feito pelo site da Folha, que falava a respeito da nota de diversas universidades, não só federais, mas também particulares, para que você pesquise como é o seu curso em diferentes universidades, se você tiver a possibilidade de escolher em outros lugares, né? Como que é aquele curso no mercado de trabalho, aquela universidade, a aceitação dela no mercado de trabalho. Então tem bastante informação aqui, é bem relevante, né? Vou copiar esse link aqui também, vou colocar aqui e depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação aqui em PDF para que vocês possam revisar tudo isso que a gente falou. Beleza? Então, se não tiver, alguém tenha mais alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Se ficou, entenderam tudo bonitinho, fez sentido, isso ajudou. Eu vou agora esperando vocês aí, vou beber um pouquinho d'água. Eu falei sem parar. Valeu, Arthur. Então, meus queridos elementos que ficaram comigo aqui até esse momento, agradeço a participação de todos. Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Vocês têm acesso direto. E bom processo seletivo. Se precisar de alguma coisa durante esse processo, alguma outra dúvida surgir, pode falar com o tio. O tio ajuda vocês. Me chama lá. A live foi por aqui principalmente para que a gente não precisasse ter limite de tempo. Então, mas todo mundo pode falar comigo lá pelo WhatsApp, que vamos sanar todas as dúvidas. Então, esperando aqui, se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa para falar, alguma pergunta, reclamação. Se tiver alguma reclamação, liga para o 0800 123 456 e fala com o setor de qualidade, né? Se os gatos pulando na câmera causaram algum tipo de prejuízo para a sua sanidade, eu peço desculpas em nome dos gatos. Vamos então encerrando e passo para vocês aí o nosso link daqui a pouco. Novamente agradeço, um beijo e um queijo e nos vemos uma próxima.